Então quer dizer, Raquel cheira azedo, Raquel cheira peido, que pra você, Justin Bieber, que picha os muros do nosso país, que come prostitutas, que envergonha o nosso país, humilhando as nossas mulheres, humilhando o povo brasileiro, humilhando toda a nossa história, é permitido porque ele está apenas crescendo. Agora, não é permitido julgar um jovem infrator como se merece, que é levando ele a uma instituição, que é permitido sim as pessoas amarrarem ele, despirem ele, baterem nele, porque ele é um bandidinho, um marginalzinho, como você diz. Das duas uma, ou o Justin Bieber comeu você, ou você é apenas uma filhinha de papai, criada leite ninho, leite com pera, criada a guacho, como diz o gaúcho, criada a mogango, cheio de mimo, e não encara a realidade que o nosso país está enfrentando e que apenas dá suas opiniões escritas em teleprompter, achando que é uma grandíssima jornalista. Ora, por favor, Raquel, para de ser imbecil uma vez na sua vida. Nas raras vezes que eu assistia a televisão, eu assistia muito com meu pai quando era vivo e com meu irmão. A gente zoava muito os âncoras, inclusive, dos jornais, porque, né, comparar os âncoras brasileiros de televisão, do jornal brasileiro, das emissoras de televisão, com âncoras americanos, chega a ser tolice. Mas a gente adorava comparar muito a forma robótica e completamente escrota que eles tinham de improvisação e também de, como é que eu posso dizer, de timing de notícia, que eles liam tudo no teleprompter como se fossem uns robôs programados para dizer as suas notícias. Eu começou essa onda de jornalista dizer o que pensa graças ao Alborguete, que foi um jornalista policial que tinha um programa em grandes emissoras paranaenses em que ele falava tudo aquilo que ele pensava, mas isso porque ele tinha um jornal policial. Hoje em dia, Datena, Ratinho imitam ele porque ele foi um dos primeiros a dar a sua opinião conforme a notícia ia ser feita, conforme a notícia estava sendo dada a vocês. A ele eu não falo tanto mal porque ele falava mais da sua indignação como cidadão e apoiava o trabalho da polícia, mas tinha uns discursos muito ultrapassados, que era bandido bom, bandido morto, Porém é uma figura icônica do nosso Brasil e que não devemos esquecer porque foi um dos pioneiros na arte do jornalismo policial, de falar o que pensa, Bom, falar o que pensa é diferente de falar o que sabe. E Raquel Sherazade parece que não sabe o que diz. Numa declaração desastrosa, ela disse que não tínhamos o que fazer ao protestar sobre a nota, a cédula do nosso real, que tinha escrito a mensagem Deus seja louvado. Bom, eu não sei por que ela disse isso, porque ela é uma retardada e deve saber que o nosso Brasil é um país que se diz laico, né? Apesar da Igreja Católica imperar no nosso Brasil e a maioria dos nossos deputados serem evangélicos. Mas estamos, teoricamente, no estado laico. Então por que eu deveria aceitar a nota, a cédula do dinheiro com a frase Deus seja louvado? Quer louvar o seu Deus? Eu não tenho contra, eu não tenho nada contra. Eu tenho uma família evangélica, eu sou o único agnóstico numa família evangélica. Eu não tenho nada contra os evangélicos, nada contra. Eu tenho contra a religião deles e os seus dogmas, mas pessoas em si, burrinhas ou não, eu não tenho nada contra. Cada um segue seu destino. Se vocês quiserem se atirar de uma ponte de cabeça pro rochedo, o problema é de vocês, meu não é. Então,
A partir do momento que gosta que respeitem os meus pensamentos agnósticos, diga-se por sinal que eu sou agnóstico teísta, mesmo assim eles não sabem a diferença entre o agnóstico normal e o agnóstico teísta, e começa a martelar para cima da minha cabeça como se eu não soubesse metade das coisas que são ditas nas igrejas, que eu já fui 2 vezes na igreja, não me senti à vontade, porém gostei muito dos cultos, mas não me senti à vontade, me senti meio que perdido, não era meu lugar aquilo lá. Mas o assunto não é esse, o assunto é nem sei mais, Raquel Sherazade, babaca, idiota, que não sabe o que fala. Então ela deu uma declaração desastrosa, dizendo que não tínhamos o que fazer sobre protestar sobre isso. Bem, pelo que eu entendo sobre jornalismo, você tem que ser imparcial a dar uma notícia. E pelo que eu sei também, a gente assiste jornal para ver a notícia, não para saber a opinião do âncora ou do jornalista. Quer dar sua opinião? Abre o jornal e vai a puta que pariu. Vai a puta que pariu, monta seu jornal e defeca suas opiniões. Defeca suas opiniões. Na televisão, que seria teoricamente pro povo, você só é pago para dar a notícia e calar a sua boca. Nada mais que isso, só isso. Tá bom? Bom, eu fui abrir o portão lá pra galera, só que acabou a bateria da minha máquina. Olha, ai cara, foda, viu? Quando eu começo a fazer vídeo assim, há 1 ano atrás eu fazia vídeos exatamente dessa temática polêmica, comentava sobre assuntos, sobre outras coisas, porém eu tinha parado de fazer por causa que eu estava botando esses tipos de vídeos lá pro meu canal de games e não queria mudar, aliás, não queria misturar os focos. Porém, eu só quero dar uma última declaração sobre isso. Aliás, eu estou usando mesmo o áudio que vocês ouviram sobre a porcaria lá da Raquel Sherazade. Só que eu não estou usando a imagem, repito, porque a câmera da minha máquina acabou. A câmera da minha máquina não, a porcaria da bateria da câmera. E eu queria continuar falando sobre esse assunto. E eu vejo a notícia apenas para ouvir informação, não a opinião do jornalista, porque não me interessa. Ele está sendo pago apenas para dar informação e calar a boca dele depois, certo? Falam-se tanto da Globo, que a Globo é manipuladora, que a Globo é isso, que a Globo é aquilo, mas pelo menos elas têm um exemplo maravilhoso de jornalistas, que são jornalistas que apenas dão a notícia e calam a boca. Tá certo que a Globo elegeu o Collor, elegeu um monte de presidentes, né? Ela é conivente com a Dilma, né? Mas vocês logo esqueceram disso porque conseguiram fazer com que a Globo fosse a emissora liberalista por causa do beijo gay. Antes que eu esqueça de dizer, eu não sou contra o casamento gay. Eu sou contra emissoras de televisão manipuladoras e escrotas tirarem proveito disso e manipularem mais uma vez o povo brasileiro, que são vocês, certo? Então, um último recadinho aqui, básico. Carlos Massa, ratinho, bonitinho, deu uma declaração que o cantor Sorocaba, do Fernando de Sorocaba, tinha sido detido, uma coisa assim, sobre a acusação de que ele estava com a carteira de habilitação vencida, certo? Certo. Ele estava com a carteira de motorista vencida e foi detido por causa disso. Sendo que o próprio Carlos Massa tinha dito que este policial nada mais fez do que se aparecer, dando em conta que era apenas o grande cantor Sorocaba e que ele, por cumprir a lei de deter o Sorocaba e fazer com que ele pagasse a multa, faria com que o policial ganhasse fama através de um artistinha de sertanojo universitário. Sendo que, muitas vezes, este tal Carlos Massa criticou a mesma conduta
dos motoristas em deixarem vencer as suas carteiras de motorista, dando em conta que não eram artistas famosos. Ele sempre falou que esse tipo de gente merecia ser presa, isso. Vou usar uma frase que você mesmo disse para falar mal da Rede Globo, para falar de você, Carlos Massa. Quem tem rabo de papel não mexe com fogo. Você queria garantir que o tal Sorocaba aparecesse no seu programa e engordasse teu cu de dinheiro, tá bom? É isso aí. Então cala sua boca antes de dar a sua opinião, assim como a Raquel Xerapendo, e escute o seu próprio patrão. O seu próprio patrão. Caraca, eu tô muito puto e eu fico me enrolando. Escute seu próprio patrão dar a sua opinião sobre jornalistazinhos que dão a sua opinião ao invés de transmitir a notícia. É com você, Cici. Jornalista que trabalhar comigo aprendeu na faculdade a ser idealista, aprendeu na faculdade a escrever o que deseja, vai escrever, compra uma estação de televisão, compra um jornal. Na minha não. Na minha vai dar notícia só, e na minha estação de televisão, enquanto eu viver, vai procurar no ser humano as qualidades do ser humano. Porque o homem brasileiro, desde o faxineiro até o presidente da República, nenhum deles sai de casa dizendo, hoje eu vou errar, hoje eu vou errar. Não. Todos saem de casa com a intenção de acertar. Fazem 10 coisas, erram 3, e os jornais e a televisão só encontram os 3 defeitos, não encontram as 7 qualidades. Qual é o ser humano que vai progredir se ele não recebe estímulo? Se ele só recebe cacetada da imprensa, cacetada da televisão. O marginalzinho amarrado ao poste era tão inocente que, em vez de prestar queixa contra os seus agressores, ele preferiu fugir antes que ele mesmo acabasse preso. É que a ficha do sujeito está mais suja do que pau de galinheiro. Me faz lembrar a piada do homem que morava numa vila de casas e que era engenheiro eletrônico, falava inglês, era arquiteto, falava francês, falava alemão, era músico, tocava um instrumento. Ninguém conhecia ele. Conhece o músico? Não. Conhece o inglês? O que fala inglês? Conhece o... Não. Conhece o Careca? O Careca! Sim, o Careca é da casa 23. Quer dizer, o Careca todo mundo conhece. E as outras qualidades do Careca ninguém sabe quem é? Não. Na minha televisão, o jornalista, se quiser trabalhar comigo, vai ter que dizer a inflação foi de 2, 3, 8% só. Não vai dizer assim, a inflação esse mês foi de 8%. Que coisa, não. Que coisa não. E dá a notícia só. E se ele puder elogiar, elogie. Num país que ostenta incríveis 26 assassinatos a cada 100 mil habitantes, que arquiva mais de 80% de inquéritos de homicídio e sofre de violência endêmica, a atitude dos vingadores é até compreensível. O Estado é omisso, a polícia desmoralizada, a justiça falha. O que resta ao cidadão de bem que ainda por cima foi desarmado? Se defender, é claro. Faça como a imprensa americana, porque na imprensa americana eles colocam Silvio Santos foi convidado a comparecer a uma delegacia de polícia para prestar informações. Silvio Santos será julgado na próxima semana. Silvio Santos foi condenado a 5 anos de prisão. Silvio Santos é ladrão. Aqui não. Na imprensa brasileira, me desculpem os jornalistas se eu estiver exagerando, mas uma parte da imprensa brasileira coloca Silvio Santos é ladrão para vender jornal. E o Silvio Santos que explique por que não é ladrão. O contra-ataque aos bandidos é o que eu chamo de legítima defesa coletiva de uma sociedade sem Estado contra um Estado de violência sem limite. E aos defensores dos direitos humanos que se apiedaram do marginalzinho preso ao poste, eu lanço uma campanha. Faça um favor ao Brasil. Adote um bandido. Jornalista tem que dar a notícia só. Mais nada. E tem que, se possível, elogiar o ser humano para que ele seja estimulado e para que desde o faxineiro ao presidente da República todos trabalhem pelo bem comum. Esta é a filosofia da minha empresa e dos jornalistas que trabalharão comigo.
Se não quiserem, comprem um jornal. Ganhem uma concessão de televisão.